Olá, olá, mais uma vez bem-vindo. Onde quer que você esteja nos vendo, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Somos gratos por você poder tirar um tempo e nos assistir hoje. Sabe uma coisa que eu amo ao entrar no ar e poder dividir? É saber que você está aí sentado, anotando, animado com este ministério e estamos animados também com você. Falamos que o favor divino procura por você. Compartilhamos sobre a vida de Noé, como Noé achou o favor diante de Deus e falamos de como o próprio Jesus teve o favor de Deus em sua vida. O que é a favor? É Deus usar o seu poder por você. E hoje eu quero voltar ao programa e continuar falando a respeito. Creio no Senhor que vai ser uma bênção. Então agora vamos voltar à mensagem. Aproveite e eu volto ao final para poder orar com você. Eu quero ler hoje Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22 é um capítulo onde vemos a nação de Israel que Deus criou através de um homem chamado Abraão. São os descendentes de Abraão. Eles deveriam andar em aliança com Deus, com o Senhor. Foi isso que Abraão fez. E Deus disse que Abraão ainda ia ter filhos. Porém, ao longo dos anos, podemos ver que a confiança em Deus começou a diminuir e o homem foi em busca de seu próprio meio. A palavra diz: há caminho que o homem parece ser bom, mas seu fim não é bom, pois conduz à morte. E aqui Deus levanta um profeta por nome de Ezequiel, que Deus mandou falar sobre as condições que Israel e Jerusalém estavam naquele tempo. Naquele dia, a bússola moral de Israel estava baixa. Não havia uma conexão com o Senhor ou uma consciência de Deus. Estavam mais conscientes a respeito do pecado do que não havia uma bússola moral, como eu disse, para poder seguir. Havia uma acusação moral contra eles, mas por Deus. E foi Ezequiel quem trouxe. Ele falou da situação daquela cidade, do derramamento de sangue. Falou sobre a posição da corrupção do que acontecia entre a liderança. Então os líderes do governo, o povo daquela terra e até os sacerdotes. O sacerdócio foi corrompido. Agora, quem aqui sabe o que é? Quando todo mundo faz a coisa errada. Então, quando o Senhor olhou para o povo da aliança, ele viu uma desesperança. Então Ezequiel começou a decretar e declarar sobre Israel que era necessário haver uma mudança. Eles deveriam retirar-se daquela condição, porque o juízo pairava sobre a cidade de Jerusalém. Deus procurava alguém, apesar de toda aquela corrupção reinante. Deus procurava. E olha uma coisa que eu amo em Deus: Ele está sempre à procura. Ele procura por alguém ou por algo. Ele é mais otimista do que a gente pensa. Deus não quer te pegar porque, se Ele quisesse te pegar, você já teria sido pego há muito tempo. Amém? Sabe, Deus deseja abençoar as pessoas e ajudar as pessoas, mas temos que nos posicionar para esse tipo de ajuda. Mas Israel não estava em condições de receber esse tipo de favor, e Deus dizia: se eu achasse apenas uma. A mesma coisa aconteceu quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, e Ló, o sobrinho de Abraão, estava lá, e Abraão amava muito seu sobrinho, e quando Deus disse: eu não vou ocultar de Abraão as coisas que eu vou fazer. E ele disse a Abraão o que estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra, e Abraão disse: eu vou interceder por aquele povo. Então ele disse: Senhor, se houver 50 justos, tu vai destruir? E Deus disse: não. Embora quisesse, ele disse:
que não ia destruir. E Abraão percebeu que não havia justos, então ele tentou negociar com Deus: Senhor, se houver 30, se houver 20, se houver 10, se houver um. Ele não achou um sequer. Foi por isso que a cidade foi destruída. A Bíblia diz que somos a igreja, a luz do mundo. Somos a única luz que pode indicar a salvação. Nada mais à volta foi feito para elevar a humanidade ou melhorar a humanidade, porque vivemos, como já falei tanto, em um mundo muito egoísta. Tudo é para mim, meu iPad, meu iPhone. Mas você nunca ouviu falar de iPray. Precisamos ter um eu oro. Qual é? Tá ligado? Deixamos Deus fora dessa equação, e foi o que fizeram. Ele queria então alguém que pudesse interceder para ele mostrar misericórdia. Deus está mais preocupado em nos mostrar sua misericórdia e graça do que o seu juízo. Mas o juízo vem quando não há mais esperança. Vemos aqui no versículo 30 de Ezequiel, Deus diz: eu busquei alguém. Ele diz: eu não preciso de muito, só um para poder construir os muros e estar em pé diante de mim, onde os muros estão quebrados, para defender o povo. Eu não quero destruí-los, mas eu não encontrei um sequer. Busquei alguém, mas a ninguém eu encontrei ainda. Uma situação muito triste. Eu creio que o Senhor não terá que dizer isso a nosso respeito no mundo atual. Quando Deus procura nesta nação, Ele encontra pessoas que podem confiar nele? É a pergunta que temos que responder. Será você e eu que Deus pode encontrar? O que Deus te encontra fazendo essa semana? Vai determinar se Ele pode te usar ou não. Veja, porque podemos ficar tão condicionados pelas situações da vida que acompanhamos todas as coisas. Você não tem que acompanhar tudo que aparece no mundo de hoje, nessa sociedade. Eu sei que a pressão é muito forte. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, não deixe esse mundo te espremer no seu molde. Te espremer. Então, não vos conformeis, não deixe. Qual é, crentes? Vocês estão ultrapassados. Vem entrar nessa aqui. A gente fica ouvindo certas palavras que tentam nos colocar do lado de fora, estão dizendo que polarizamos se não entramos na conversa deles, nós polarizamos, temos fobias. Oh, por favor. Não sei se você tem visto TV, mas eu não sou tão espiritual quanto você. Sabe, nos talk shows, exigirem que a igreja mude? Vem entrar na nossa. Entre para o mundo e venha. Eu não sei se você ouve essas coisas, mas é isso que está acontecendo hoje. E se você... O mundo não quer que a gente cuide do nosso irmão. Querem que sejamos como Caim, por exemplo. Quando Deus perguntou a Caim: onde está seu irmão? Ele disse: eu sou guardião dele. Devemos cuidar da nossa sociedade, cuidar dos nossos entes queridos, cuidar da nossa vizinhança, cuidar das pessoas ao redor. Mas como ficamos tão autoabsortos, nós não observamos mais ninguém. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens vão ser frios amantes de si mesmos, egoístas. Veja a sua Bíblia, está lá. E aqui podemos ver. Mas Deus diz aqui: eu busquei. Deus sempre apresenta a sua graça à humanidade antes de enviar o juízo.
Não é porque temos uma sociedade que não é a favor de Deus, não quer dizer que ele não se importa mais com ela. Você não pode mexer com a autoestima de Deus. Ele sabe muito bem quem ele é. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Ele é Deus, mas ele se importa com a sua criação. Estamos num lugar e condição onde ele nunca quis que nós estivéssemos antes. Não foi esse o sonho de Deus. Quando ele criou o homem à sua imagem, ele não nos fez do jeito que estamos agora, odiando uns aos outros, matando uns aos outros, roubando uns aos outros, mentindo uns para os outros. Qual é? Destruindo a reputação das pessoas no Facebook. É uma hostilidade que reina aqui. Quando você defende o que é certo, dizem que você está todo errado. Pois o errado virou certo e o certo o errado. A treva virou luz e a luz virou treva. Porém, Deus diz, eu estou em busca. Você vê aqui nesse capítulo, antes de Deus trazer o juízo, o primeiro, ele checou a extensão da corrupção da humanidade. Depois, ele avaliou a corrupção do homem. E, por fim, ele viu o efeito da corrupção do homem antes de declarar juízo contra ele. Então, você sempre acha que Deus vai fazer essas três coisas. Que ele vai checar a extensão da corrupção, até onde ela vai avaliar o impacto e o efeito que ela pode ter nas pessoas. E apesar de não encontrar ninguém, ele continua buscando. Apesar das condições morais da humanidade, Deus ainda busca alguém para ele poder mostrar o seu favor. Seus olhos passeiam à procura de alguém. Deus ainda procura alguém, mas não encontrou. E eu quero te encorajar a ser esse um ou dois que vai resistir e dizer, Deus, podemos falar a uma só voz, Deus, estamos aqui. Uma igreja edificada no monte não fica lá escondida. A igreja não pode se esconder. Devemos ser uma voz na comunidade, uma voz na nossa nação. Alguém que diga que o errado é errado e que o certo é certo. Amém? Dizemos que o favor divino está à sua procura. Sim, por você. O favor divino procura por você. Na mensagem anterior determinamos que o favor divino é um instrumento que Deus usa para nos acompanhar até o lugar que precisamos estar, para cumprir o seu propósito para a nossa vida. Ao viver neste mundo como filhos de Deus e você quer fazer o que é certo, você precisa do favor divino. Pois parece que as únicas pessoas que se dão bem na vida são as que fazem as coisas erradas. Para ser famoso agora você tem que se exibir num filme de sexo para ser famoso. Fala, pastor. As pessoas que você vê que são famosas são realmente famosas pelo que são. Famosas pelo quê? Pela carne, mas não para fazer o que é bom. Ser egoísta é famoso até hoje. Não há sacrifício, sem se importar com o próximo. E muitos terminam numa situação comprometedora para poder estar na multidão. Se você viver para Deus, você vai ter que aprender a ser só. Porque nós atravessamos um período aqui neste país onde vozes estão falando contra a igreja do Senhor. Vozes se levantam dizendo que a igreja deve entrar numa outra e parar de crer no que esse livro atrasado diz. Venham nos seguir. Ei, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair dentro de um buraco. É igual um cego dizer, siga-me. Onde é que você vai? Eu não sei. Tem olhos que não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir.
não têm consciência do que é certo mais. A consciência dos homens está cauterizada agora. As pessoas podem mentir sem piscar o olho. Sim. Não acho nada de errado nisso. Fazem promessas e não cumprem. E aí quando você diz, você não cumpriu a promessa, o que há de errado? Nada de errado com o meu modo de viver, nada de errado por eu mentir, nada de errado por eu sonegar imposto, nada de errado, nada de errado. Você está ok, eu estou ok? É o mundo em que vivemos hoje. Então, de algum modo, como cristãos, você tem que ser diferente. Israel estava tão corrompido que Deus falou, eu procuro alguém que seja diferente. Eu não estou encontrando ninguém. Porque tudo começou a se misturar. A igreja está se misturando com o mundo. Você não precisa ir para o mundo para poder encontrar o mundo. É só entrar na igreja e você vai encontrar. Porque achamos que temos que segui-lo para poder ser aceito. Eu estou aqui para te dizer hoje, você já foi aceito e foi amado. Amém? Você foi aceito. Eu fui aceito por Deus. Que aceitação você quer agora? A aceitação dos outros ou de Deus? Paulo disse, se eu vivo para agradar aos homens, então eu não sou um servo do Senhor, eu quero ser servo de Jesus, eu quero servir a Deus. E se você decidir servir a Deus, então você tem que saber ficar sozinho na multidão. Você tem que saber ficar só. Pois a multidão não está a caminho de Deus. Amém? O exemplo que demos do favor divino está em Gênesis, no capítulo 6, versículo 8, que diz bem assim: a geração de Noé se corrompeu, porém Noé achou graça aos olhos do Senhor Deus. Agora eu quero que você veja, naquele tempo estava ruim, porém no meio de tudo havia alguém. É minha oração hoje que no meio dessa cultura haja pessoas que serão a eclésia, serão sal, serão luz para o mundo, que você possa sempre ouvir a verdade delas. A verdade não vem de muitos lugares hoje em dia. A mídia não conta a verdade mais sobre nada. Conta o que você quer ouvir. Nem na igreja estão dizendo mais a verdade, porque muitos pregadores se preocupam se as pessoas vão para elas, possam bancar o prédio. Então não querem falar a verdade, dizer às pessoas a verdade do que Deus diz. Eu estou pelejando nessa, irmão. Agora lembre-se, Deus não tem a obrigação de mostrar favor para ninguém, porque nós não merecemos. Mas ele opta por mostrar quando ele vê um coração puro. Quando Deus ficou insatisfeito com o resto do mundo nos dias de Noé, ele favoreceu Noé. E a pergunta que fazemos, o que Deus viu na vida de Noé que o levou a mostrar tal favor excepcional daquele jeito? Como eu falei, se você quer ser um cristão, você precisa do favor de Deus. Pois estamos entrando em uma era de grande perseguição. Entramos num tempo em que não podemos falar. Pois a cultura em que estamos agora não é mais tolerante com a igreja. Não se espante, dizem que devemos ser tolerantes com os outros, mas esses outros não são tolerantes com a gente. O que há de errado com essa imagem? As trevas se intensificam. Por isso, como Noé achou favor diante de Deus. O versículo 9 de Gênesis diz, essa é a história, ou podemos dizer que este foi o exemplo ou a sua própria vida. Como sua vida está escrita? Se eu puder entrar na internet e digitar o seu nome, o que vai aparecer como resultado?
O que as pessoas estão dizendo a seu respeito, eles falam de Noé, mas ninguém sabia nada a respeito. A Bíblia diz aqui, Noé era um homem justo. Isso pode ser dito de nós hoje? Nós somos corretos, justificados em Deus, fazemos o que é certo. Somos íntegros entre os nossos contemporâneos, ou seja, ele não vivia ou andava no mesmo ritmo. E diz aqui também, e ele andava com Deus, então ele polarizava aqui. Em comparação com a sociedade, ele era diferente de como os outros, Noé. Deus viu a fidelidade de Noé em caminhar com ele, embora a sociedade à sua volta se desmoronasse moral e espiritualmente, mas Noé andava com Deus. Veja a maneira em que caímos hoje como cristãos. É tão difícil ser cristão hoje, é fácil, ou seja, só por causa da pressão, e a pressão não é só com os adolescentes. Você sofre pressão em seu trabalho para se poder conformar, copiar. Guarde sua opinião para você. Bem, eu também não preciso ouvir. Então vamos todos andar por aí como um durex na boca. A liberdade de expressão tem sido desafiada. Optam por escolher o que querem ouvir. Então a voz que se ouvia era contra Deus nos dias de Noé. A Bíblia diz que o homem se corrompeu em seu coração, em pensamentos, eram maus continuamente. E Noé teve que andar com Deus em meio a tudo aquilo. Está me acompanhando? A melhor coisa sobre a graça de Deus, e precisamos da graça de Deus, ele nunca ficou sem uma testemunha. Deus sai em busca de uma testemunha. Ele está à busca de alguém que ele possa poder acender. Alguém que seja chama em meio às trevas. Ele não quer que a gente xingue as trevas, ele quer que nós acendamos a luz. Embora Deus soubesse de tudo que se passava com o homem, visse a maldade do homem, ele buscava a luz. Existe luz? Alguém aí tem alguma luz? A pequenina luz? Eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar, vou deixar brilhar, vou deixar brilhar, vou deixar brilhar. Porque a luz tem uma forma para expulsar as trevas. A luz tem uma forma de revelar aquilo que está escuro. Se eu chegar em sua casa e você apagar a luz, eu não sei se a sua casa está limpa ou não. Mas se você acender a luz, ela vai revelar tudo. Os homens amam mais as trevas que a luz porque suas obras são más. Este foi o tempo em que Noé viveu. A fidelidade de Noé foi o seu testemunho de confiabilidade, de caráter. Testemunho de confiabilidade. Devemos ser testemunhas do Senhor. Deus disse, farei de vós minhas testemunhas. Você não pode testemunhar se você nunca experimentou aquilo que você vai testemunhar. Se você teve uma experiência com o Senhor, você pode testemunhar. Se você experimentou uma vida transformada, tá ligado? Você quer dizer a outra pessoa, eu sei o que Deus pode fazer. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Eu era cego, mas agora vejo. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Algo aconteceu no meu interior, algo que mudou a minha vida, algo que me deu paz, algo que me deu prazer. Foi uma lei que o governo brasileiro criou, foi o Espírito Santo que me mudou. E Ele me mudou de dentro para fora. Aleluia! Eu posso testemunhar então, se você encontrar a Jesus que eu encontrei, Ele vai poder mudar a sua vida. Fala sério! Mais de 40 e poucos anos eu ainda ando com Ele. Qual é? Por quê? Porque Ele fez algo em minha vida. Ele pode também fazer por você. Isso é um testemunho. Como você sabe que Ele te salvou? Eu estava lá. Noé experimentou
o favor de Deus em sua vida, e ele precisava do favor por causa do que Deus estava prestes a lhe mandar fazer. Ele precisava. O mundo ia de mal a pior e Deus falou: Noé, eu tenho uma missão para você. E essa missão é: você tem que aprender a andar só. Porque as pessoas não vão gostar de você depois que você abrir a boca e disser o que eu quero que você diga. Você não vai ser popular. E Deus viu em Noé essa capacidade. Ele tinha uma certa conduta. O que ele fazia de sua vida. Ele tinha uma conversa, o modo como ele se comunicava, o seu compromisso. Olá, amigo, creio no Senhor que você foi abençoado e inspirado. Sabe, eu oro para que Deus te dê sabedoria, te dê visão e destreza para fazer as coisas em sua vida. Vivemos no planeta que Deus nos criou para que pudéssemos desfrutar. E às vezes tentamos vencer na vida sem Deus. E eu acho que é por isso que há tantos problemas no mundo agora. Mas eu quero te encorajar como essa pessoa que está nos vendo talvez pela primeira vez. Existe um Deus, existe um Criador, e eu quero que você entenda. E Ele se importa com você. Deus procura pessoas para poder abençoar. Então, a Bíblia diz que seus olhos passeiam à procura de alguém para mostrar-se forte e mostrar seu favor. Quero orar agora para que Deus faça isso. Você pode estar passando por dificuldades. Creio que o favor de Deus está a caminho, porque Deus quer te conceder o seu favor. Vamos orar agora e pedir que o Espírito Santo realmente te enriqueça. Pai, outra vez obrigado ao compartilharmos esta palavra. O favor divino procura por você. Deus, esse que assiste ao programa agora, Deus, possa ser receptivo àquilo que o Senhor tem a lhe oferecer. E agora, Pai, eu oro para que o Senhor possa fortalecer cada pessoa, fortaleça a sua família. E Deus, eu oro para que ele possa ter uma experiência pessoal contigo. Então eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, amigo, outra vez obrigado por ver esse programa e não se esqueça de nos mandar um e-mail. E se este programa tem sido bênção para você e você quiser nos ajudar a continuar levando essa palavra positiva do Senhor para toda a América do Norte, para a América Central e do Sul, fique à vontade para fazê-lo. O endereço está na tela, nossa página no Facebook está aí também e você pode escrever sempre que você quiser. Amamos saber de você, estamos prontos para orar e crer em Deus que você também será abençoado. Bem, nosso tempo acabou, temos que parar agora, mas não esqueça de nos ver semana que vem no mesmo canal, quando vamos trazer outra palavra que sei vai te posicionar para receber as bênçãos de Deus. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.